Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no YouTube falando sobre o apartamento Habitarte, que faz o maior sucesso lá no Instagram. Por isso, se você não me segue lá, já aproveita e me segue no Instagram. E aqui no YouTube também já se inscreve, comenta tudo que vocês gostariam de saber sobre esse apartamento para eu trazer aqui nos próximos vídeos, porque eu não vou conseguir falar tudo num vídeo só para não ficar muito longo. Logo de início, lá no Instagram, a Jaque já me deixou uma pergunta, falando como que funciona o processo projetual e a escolha de paleta de cores. Jaque, então vamos lá. O processo projetual, ele acontece em algumas etapas. A primeira seria o briefing, que é conhecer o cliente. A segunda é o levantamento in loco. A terceira, estudo preliminar. E a quarta é projeto executivo. E depois disso a gente já passa para a etapa, então, de gerenciamento de obra, tá bom? Contando um pouquinho sobre a parte de briefing. O briefing a gente faz de duas maneiras. Tem um bate-papo com os moradores, né, com os clientes, e também nós enviamos uma planilha com uma série de perguntas que eles respondem para a gente conseguir fazer com que esse projeto saia o mais alinhado com as expectativas possíveis deles. Esse bate-papo, ele acontece para conhecer um pouco eles, né? Entender se, por exemplo, são casados, se eles têm família fora, por exemplo, da cidade que eles recebem, então eles precisam de um quarto de hóspedes, por exemplo, se tem filhos, se não tem, mas pretendem ter, se tem algum animal de estimação, se viajam bastante. A gente também precisa entender se eles recebem amigos, como que funciona a rotina deles, né? Tomam café da manhã, preferem uma cozinha integrada. Cada morador tem uma particularidade. Tem gente que prefere ter uma sala maior, né, e deixar os quartos menores. Agora tem gente que precisa de muito armário, precisa de maleiro, precisa de espaço de armazenamento. Esse briefing, ele serve para a gente conhecer e para que a gente consiga iniciar o estudo preliminar e o desenho desse layout. Nessa etapa também de briefing, a gente também conhece um pouco o estilo de cada pessoa, porque todo o projeto ele é feito de acordo com cada pessoa. Então, por exemplo, tem gente que quer um apartamento mais estilo industrial, outros querem mais moderno, tem gente que, por exemplo, já tem muitos móveis, porque tem morador, por exemplo, que vai fazer a reunião comigo e é o primeiro apartamento. Então é tudo novo, né? Todos os equipamentos da cozinha, todos os móveis. Às vezes tem gente que já traz essa bagagem, então a gente vai tentar reaproveitar, né? Não vamos jogar tudo fora. Às vezes o morador já tem uma poltrona existente, a gente só muda o estofado. Ou ele tem uma mesa de jantar, a gente vai tentar adequar para aquela sala. Tem moradores, né? Tem clientes que chegam já até o nosso escritório com muitas referências, muitas ideias e não sabem como colocar no papel. E outros, muitas vezes, não têm ideia alguma nem por onde começar. É a nossa vez de entrar em ação, né, e propor ali algumas referências e soluções. Então esse primeiro bate-papo, ele é bem importante para que a gente possa começar o estudo preliminar. Para compor o layout da sala, a moradora já tinha alguns móveis, como por exemplo, aquele bar da entrada da casa, também a poltrona, que nós só revestimos ela, trocamos o estofado. Ela também tinha a poltrona que ficou no quarto dela, que também escolhemos um tecido rosa. E também aquele pé de máquina, que nós fizemos um tampo de madeira, que ficou na varanda. Isso para contar para vocês que a gente tenta manter no layout, né, na parte de estudo preliminar, tudo que os moradores, né, que os clientes já trazem de outras casas que eles moraram, tanto de móveis como equipamentos. Se às vezes eles, por exemplo, já têm uma geladeira, um fogão, a gente tenta reaproveitar isso. Ou também uma mesa de jantar. É lógico que às vezes não é possível, porque as dimensões dos locais podem ser diferentes e não fica muito legal. E aí a gente passa esse feedback para eles falando, olha, a mesa não coube e tudo mais. Nesse caso a gente conseguiu utilizar tudo que ela já tinha e tudo que ela queria. Todo o resto ela já pretendia comprar novo, tanto os equipamentos como os outros móveis, como sofá, mesa de jantar. E na etapa de estudo preliminar, é importante também já pensar em todos os equipamentos que você vai querer da cozinha,
para que a gente possa considerar isso na etapa de projeto executivo. Mas isso eu vou contar no vídeo da cozinha melhor, então não precisa se preocupar, tá bom? Passando isso, a gente faz a etapa de levantamento em loco. Então, o levantamento em loco, ele funciona de duas maneiras, né? Tem apartamentos, por exemplo, antigos, que a gente tem que fazer o levantamento, porque muitas vezes não existem essas plantas eletrônicas, né, em arquivos, em AutoCAD. Então a gente precisa ir até o local e fazer essa medição, né, de todas as alvenarias, pontos elétricos, pontos hidráulicos, enfim. Mas no caso do apartamento Habitarte, que é onde eu vou falar e focar mais agora nesses vídeos, é um apartamento novo, né, recém-entregue pela construtora. Inclusive a gente fez o projeto e a gente ainda ficou aguardando alguns meses para a construtora liberar. O apartamento ainda não tinha sido entregue. No caso do Habitarte, então, a gente recebeu essa planta eletrônica, mas mesmo assim a gente faz a medição em loco, porque dá a diferença. E também a gente faz um levantamento fotográfico, vê como que tudo foi entregue pela construtora, se tá tudo certinho. Nessa etapa é importante ver se, por exemplo, todas as torneiras estão funcionando, se todas as portas e janelas também estão corretas, estão funcionando, porque isso tudo, se você decidir manter, é importante você acionar a construtora para que eles consigam regularizar, né? Nesse caso, eu vou tentar focar no apartamento Habitarte. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando bem geral de como que funciona projeto e obra. Mas eu vou tentar contar as particularidades nesse caso, deste projeto e desta moradora. Ela ia morar sozinha, os filhos já não moravam mais com ela, então não tinha necessidade dela manter os 3 quartos. Ela queria que a gente transformasse em 2 quartos somente e que deixasse esses quartos como suítes. E a cozinha, ela também não pretendia integrar, a gente manteve como estava. Além disso, a ideia dela era integrar a parte da varanda. Esse então foi o briefing que ela nos trouxe como referências. Além disso, a ideia inicial do projeto era que o piso de todo o apartamento fosse de madeira. Mas mais pra frente eu vou contar pra vocês por que isso não aconteceu. Então, logo na etapa de estudo preliminar, nós apresentamos pra ela ali algumas soluções, algumas propostas de layout. Acho que aproximadamente umas 3, 4 opções. E por que nós fazemos isso? Uma planta de layout nós solucionamos de acordo bem fiel com o que a moradora nos passou, né, o briefing dela. E as outras soluções que nós trouxemos foram soluções que a gente também considerava interessante, aumentando um pouquinho o quarto para aumentar a parte de armário. Nós trazemos, né, essas soluções de layout exatamente porque existe uma revisão desse estudo preliminar. Como que acontece isso? Às vezes a pessoa fala, eu gostei da cozinha da opção 1, porém eu gostei do banheiro da opção 3, o quarto da opção 2, a sala da opção 4. Essa primeira reunião, né, de estudo preliminar, a gente apresenta então sim essas opções de layout e também as referências, as ideias, né, de conceito com as cores do projeto, de acabamento, estilo de marcenaria, estilo de piso, estilo de iluminação, por exemplo, se vai ser com forro, sem forro. Essa primeira conversa, essa primeira reunião de estudo, ela é muito importante para que a gente vá afunilando cada vez mais esse estudo, para que a gente chegue, digamos, no layout ideal. E quando a gente chega no layout, né, nessa solução ideal, quando a gente vai iniciar então a etapa do projeto executivo. Antes da gente iniciar o projeto executivo, a gente normalmente já tem um pouco esse bate-papo, se vai ser um piso de madeira, se vai ser um piso vinílico, se vai ser um porcelanato, até mesmo para a gente conseguir equilibrar essas cores, né? Equilibrar as cores, por exemplo, do que a gente vai detalhar em marcenaria, no sofá, na mesa de jantar. Por exemplo, às vezes a pessoa ela já sabe que ela quer paredes coloridas. Uma pessoa fala, olha, eu prefiro coisas mais sóbrias. Então a gente vai apresentando referências e amostras de acordo com aquilo que a pessoa nos passa, né? Então a gente chega no layout ideal e também no estilo, digamos assim, que a gente vai propor para a terceira etapa, na verdade, que aí é o projeto executivo. Aí eu acho que é legal a gente mostrar, então, a planta do layout que foi aprovada pela cliente, para que vocês consigam entender, então, como foram essas soluções propostas. Nessa etapa, eu vou mostrar, então, um pouco para vocês
como que era o apartamento, para vocês conseguirem entender junto com a planta de demolição quais foram então as nossas propostas de interferência. A cozinha, ela se manteve essa cozinha corredor igual a foto original, se vocês forem ver. E também não integramos, porém trocamos os revestimentos. Tinha também dentro dessa cozinha um banheirinho de serviço que nós tiramos, inutilizamos ele e transformamos em uma despensa e também para armazenar produtos de limpeza, escada. Já na sala, a sala era bem pequenininha e como ela não precisava então dos 3 quartos, nós tiramos um dos quartos, nós tiramos essa alvenaria, né, que fazia essa divisão entre esse quarto e a sala, e também nós tiramos a porta da varanda. Tiramos também o piso da varanda para nivelar com a parte da sala. Como então a gente tirou esse quarto, alterou também o local aonde ficava a porta do banheiro, né? Porque era um banheiro que atendia os 2 quartos. E como a gente também tirou esse quarto que a gente integrou com a sala, esse banheiro inverteu a porta para dentro desse quarto, dentro desse escritório, que virou também um escritório / quarto de hóspedes. Além disso, nós aumentamos um pouco a parede do quarto, né, da suíte principal, que seria o quarto da moradora, para aumentar a quantidade de armário. Ela não queria que o quarto dela ficasse apertado, ela queria que tivesse um bom espaço de circulação, ela queria também que tivesse uma poltrona, enfim, queria que ficasse o quarto realmente confortável. Então a sala e a varanda e o quarto dela foram espaços que ficaram bem solucionados, tá bom? Já a cozinha, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, que eu acho que também é algo bem legal para contar como que funciona o processo projetual da cozinha, que também começa lá no estudo preliminar. Aí, dentro do lavabo, nós retiramos a pedra existente, a cuba e também a bacia. E nós fizemos uma bancada com cuba esculpida, mas depois também vou fazer um vídeo falando só desse lavabo. Todas essas alterações que eu contei pra vocês, então, que nós fizemos no apartamento Habitat, são importantes porque tudo isso a gente leva em consideração, então, naquela outra etapa que eu contei pra vocês de projeto, que é o projeto executivo. Na hora que a gente entrou no projeto executivo, a gente já tinha tudo alinhado com ela. Qual que era a planta de layout e também os revestimentos e acabamentos. Ela queria piso de madeira e ela queria que a cozinha tivesse acabamentos bem característicos e com bastante personalidade. Por quê? Ela ama as cores rosa e verde e queria muita planta em todo o apartamento. Então a gente tentou trazer isso nos acabamentos e nas cores escolhidas. O que a gente entrega então no projeto executivo? O projeto executivo tem a planta de demolição, que é isso um pouco que eu já contei para vocês que foram as interferências, a planta de construção, então, por exemplo, onde a gente faz bases ali embaixo, por exemplo, de todos os armários, né, de toda a marcenaria. Nós fazemos planta de piso, acabamento, tem planta de hidráulica, de elétrica, enfim, todos os detalhamentos que são necessários para que a gente consiga, então, fazer todos os orçamentos e também executar a obra de acordo com o que está no projeto. Nos detalhamentos por ambiente, a gente tem tudo, né? Detalhado as pedras, box, louças e metais, marcenaria. Lá no início do vídeo, eu contei para vocês que, originalmente, o projeto era piso de madeira. Porém, na hora do projeto executivo, ela resolveu trocar, então, o piso de madeira por um piso de porcelanato. Ela poderia também ter escolhido outras opções que imitam madeira, como por exemplo o piso vinílico ou até mesmo um porcelanato que imita madeira. Mas ela não queria nada que fosse imitação, então ela optou por escolher um porcelanato. Então, na hora que a gente terminou o projeto executivo, era piso de madeira. E aí todos os acabamentos, né, da estante que fica na sala e também na parte da varanda e da sala de TV eram acabamentos em laca, exatamente para a gente fazer esse contraste de materiais. Eu acho que é muito importante a gente balancear para não ficar muito carregado, de repente muita madeira ou de repente, sei lá, muita coisa cinza. É importante a gente balancear para que fique tudo em equilíbrio. Como a gente trocou o piso para um porcelanato, a gente inverteu. Tudo que era em laca, então, por exemplo, a estante que antes ia ser em um material em MDF com acabamento em laca, nós trocamos por um acabamento em folha natural de folha cumaru.
Uma outra exigência dela é que, já que então a gente não ia mais utilizar o piso de madeira, que traz um pouco desse acolhimento e deixa assim o ambiente mais acolhedor e mais quente, ela queria que a gente utilizasse o máximo possível de tapetes. Então nós usamos tapetes com dimensões grandes para que a gente ocupasse uma área bem relevante então ali de todo o mobiliário, tanto da sala quanto do quarto dela. Então, o processo projetual, já que ele funciona dessa forma, nós temos o estudo e depois o projeto executivo, que é detalhado, e aí nós passamos então para a etapa, conforme a gente vai finalizando o projeto executivo, né, que tem todo esse detalhamento e também as imagens em 3D, nós iniciamos os orçamentos, para que a gente consiga entrar então na etapa de gerenciamento de obra. Todas essas paletas de cores normalmente são definidas no estudo preliminar, porém, como eu contei aqui, que a gente alterou a questão do piso, nós alteramos sim algumas cores na etapa de projeto executivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já curte aqui, comenta o que vocês querem saber desses ambientes que eu deixei foto, para que esses próximos vídeos sejam bem legais. Obrigada e até mais!